nosso encontro de discípulos hoje. Eu marquei para que nas terça-feira a gente pudesse se reunir para crescer mais um pouco no conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos sendo formados para as próximas gerações. O que é que o irmão Geilson vai ensinar para a filha dele? O que ele aprende aqui na palavra. O que é que nós vamos passar para a próxima geração? É o que a gente aprende aqui na palavra de Deus. Então, quando eu digo que é muito importante a gente se reunir, essa reunião aqui, muitas das vezes, ela tem até mais efeito do que a reunião no prédio grande. Porque lá no prédio é mais difícil assim você perguntar uma coisa que você tem dúvida. O pastor lá tá pregando e pá, você... Ei, pastor! Não tem como perguntar, né? Então a gente precisa desses encontros para a gente tirar nossas dúvidas. Porque às vezes a gente tem muitas dúvidas sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a nossa vida com Jesus mesmo. E também, na mesa, há um poder sobrenatural na mesa muito grande. Ainda bem que tem uma bem aqui para representar essa comunhão. A mesa, Jesus gostava muito de uma mesa. Porque na mesa as pessoas entendiam melhor a sua mensagem. A cruz, ele falou, foi numa refeição. O evangelho do reino sendo pregado, ele falou, foi assim também numa mesa. Poucas vezes Jesus, interessante, né? Jesus andou na terra e ele não construiu um templo, né? Ele não construiu um templo, porque a reunião era nos lares, nas casas. E nos últimos dias a perseguição vai ser muito forte sobre a igreja. A igreja que só se reúne dentro de um prédio vai acabar rapidinho. Aqueles que não têm aliança com seus irmãos, que não têm amizade, que não têm conhecimento da palavra de Deus, vão se acabar rápido. Porque se vê uma vez por semana, eu vi até o pastor falando, não sei se foi, acho que foi o Douglas Gonçalves que ele estava falando sobre isso, pastor lá de São Paulo, falando que muitas das vezes a única coisa que eu conheço do meu irmão é a nunca dele. Porque eu estou na igreja sentado um atrás do outro, só olho para a nunca, só conheço a nunca do irmão. Mas tem igreja que dificilmente a pessoa conhece quem está do seu próprio lado. Então a vantagem de ser também, tem umas vantagens de ser uma pequena igreja. E quando a gente é uma pequena igreja, todo mundo se conhece, a comunhão é mais forte. Só que nós precisamos buscar a direção de Deus para que, mesmo quando a gente tiver 5.000 membros, ainda continue essas reuniões nos lares. Porque é isso que fortalece a nossa comunhão. E na hora que vier uma perseguição, uma luta, nós não vamos se desviar, porque a Bíblia diz que nos últimos dias muitos vão se ofender com o próprio Jesus. Porque Jesus vai falar que nós vamos ser perseguidos e o povo não vai aceitar essa mensagem, essa palavra. E aí vão se desbandar pelo mundo. Mas nós não. Quando você vem para uma reunião dessa, onde nós vamos falar da palavra de Deus, onde a gente tira a nossa dúvida, onde a gente tem a comunhão, você é fortalecido. Mesmo que a gente não decore algumas coisas, só que tem palavras que entram e ficam no nosso coração. E isso é muito importante para nós. O discipulado, por muitos anos na igreja, foi ensinado que o discipulado era tipo assim, uma revistinha que você estudava aos domingos de manhã, 13 lições. Aí no final daquelas 13 lições, o camarada recebia um certificado. Pronto, eu fui discipulado. Só que quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, o discipulado não é isso. O que é o discipulado? É eu me tornar como Cristo. E isso leva a vida toda. Não tem como eu dar um certificado para você que, olha, agora você é um discípulo formado, igualzinho Jesus. Toma o certificado para provar isso. Não tem como. Porque o discipulado, ele dura a vida toda. Então hoje eu estou aqui, já tenho alguns anos estudando a palavra de Deus, mas até hoje eu estou sendo discipulado. O que é o discipulado? É eu me tornar parecido com Cristo. É eu aprender mais da palavra de Deus. É eu ter comunhão com os irmãos, comunhão com Deus. Isso é o discipulado. E uma das formas que o discipulado mais fica firme é na comunhão dos irmãos. É quando eu me misturo com o povo de Deus. Então, em mim você vê algo que é de Deus e ali você imita. E aí você vai aprendendo a ser como Jesus através do exemplo. Então, irmãos, o discipulado é muito importante. Enquanto você estiver vivo, você terá que ser discipulado.
Inclusive, até na eternidade ainda vai ter discipulado. Só que agora é o próprio Jesus. Não é mais um homem imperfeito como o pastor, não. É o próprio Jesus que vai estar te ensinando as maravilhas da glória de Deus. E você vai olhar para ele e vai sentir coisas que você nunca sentiu na tua vida. Porque o Filho de Deus é maravilhoso. E vocês vão conhecer como são conhecidos. Como assim? Conhecer como eu sou conhecido. Por exemplo, o médico, quando ele faz os teus exames todinho, ele te conhece de um jeito que você não se conhece. Assim, falando do corpo físico. Ele viu coisas em mim que eu mesmo não estava enxergando. Então agora eu e a Elaine fomos lá fazer os exames, já marcar os exames e tudo, nós vamos fazer um bocado de exame. E tem coisas em nós que a gente não conhece. Eu estou fazendo uma aposta com ela, que comigo tá tudo ok. Quer ganhar um dinheirinho, aí vou fazer a aposta, R$10, porque eles estão dizendo que só porque eu tô fofinho, que minhas taxas estão tudo altas. Mas eu digo que não, tá tudo ok, mas bora ver. O médico me conhece de um jeito que eu não conheço ele. Então ele conhece pressão, conhece sangue, conhece artéria, sabe falar os ossos, tudo pelo nome. Ele dá o nome dos ossos. Pra mim não, pra mim aqui é braço. Mas o médico não, ele sabe que osso é esse, que osso é esse. Ele sabe, ele me conhece de um jeito que eu não me conheço. Então eu olho para o médico e eu não conheço o que ele conhece de mim. Quando você olha para Jesus, muitas das vezes nós ficamos preocupados. Ele nos conhece completamente. Mas a palavra de Deus diz que vocês, eu posso conhecer a Cristo do mesmo jeito que ele me conhece. Agora isso aqui é muito forte. Ele não vê o teu coração, os teus sentimentos. Você também pode ver os sentimentos de Cristo, o coração de Cristo, o amor de Cristo por você. Ele sabe da tua vida e você pode saber da vida dele. Nós podemos conhecer a Cristo de um jeito que a gente nem... Rapaz, a gente vai passar a vida toda buscando conhecer mais o Senhor. E cada vez que você conhecer mais a Cristo, mais a tua vida vai ser transformada, vai ser abalada pela glória de Deus. Então hoje eu queria conversar com vocês aqui sobre duas coisas. Primeiro, sobre o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Isso é algo tremendo, é algo maravilhoso. E em segundo lugar, o tripé da nossa comunhão com Deus. O que é o tripé? É tipo ali aquele pedestal que está ali, olha. Gravando para os irmãos que estão viajando e que estão longe. Tá ali o tripé, ó. É um negócio, tem 3 pés sustentando, né, a base. E nós também vamos falar das 3 coisas que sustentam a nossa comunhão com Deus. Se você não tiver esse tripé, nós vamos, se tirar um pé daquele ali, não fica em pé de jeito nenhum, fica? Fica não, ele cai. Nós precisamos ter esse tripé para ficar firme com Deus. Nós vamos ver tudo isso também. Mas primeiro, o que é o Evangelho? E aí eu queria perguntar para vocês, lembrando que vocês têm que falar assim do coração, porque não tem certo ou errado. Cada um tem uma revelação de Deus e tem o que a palavra de Deus fala. Então, na tua opinião, o que é o Evangelho? O que significa o Evangelho? Começando pela irmã Maria. O que é o Evangelho para você? Maria de Deus. O Evangelho significa a palavra, né? A Bíblia diz assim, que todo mundo pregar o Evangelho, né? Uhum. Pregar a palavra para quem não sabe, a palavra de Deus, né? Estar na presença do Senhor também, no meio dos irmãos. Isso é o Evangelho, né? Comunhão também com os irmãos. Uhum. Eu entendo, né, pastor? Eu não entendo muito da Bíblia, Mas é isso mesmo, glória a Deus. E você, irmão Geus? Terminou já? Tem mais? Agora, no momento, eu não entendo ainda direito da Bíblia. Uhum. Mas eu entendo um pouco da palavra. Certo. Pois é, isso eu tô começando, como eu tô começando agora, que eu... Tá pegando agora o ritmo, né? Mas se tu pudesse, assim, falar alguma coisa que para você significa o Evangelho, o que você falaria, assim, o que é para... O Evangelho, para mim, significa coisa boa, paz,
Glória a Deus. A pessoa entrar em qualquer casa, poder ser bem recebido. Olha aí. O evangelho para mim é isso. Muito bem, glória a Deus. E aí, irmã Né? Para mim, o evangelho significa paz, segurança, amor a Deus, amor ao próximo. Aleluia. Estarmos aqui todo mundo junto, para mim, significa o evangelho. É isso para mim. Amém. E você, pequenininho? Eu acho que seja é o pequeno aí? É. Fala o que é o evangelho para você. Ainda não sei. Uhum. Ainda não sabe. Mas diga alguma coisa aí. Mas você está buscando, né? Aprender a cada dia, não é isso? Já ganhou até uma Bíblia de presente. Foi? Oh, glória a Deus. Eu falei que tem uma Bíblia. Parabéns, é isso aí. Pequenininho e deu para ele. Jesus te ama muito. Deus tem um chamado na tua vida para você acompanhar a sua avó para todo lado. Eu falei para ele. Né? É um negócio de Deus mesmo na vida desse Eu falei menino. para ele, meu filho, aonde der para nós ir, vamos estar. Glória a Deus. E você, Domingão? Eu acho que o evangelho Sim. seja uma palavra pelo alto de Deus, de Jesus, Uhum. o Divino Espírito Santo. Que as pessoas tenham uma reunião com Deus e primeiro com os irmãos de todas das igrejas que acompanhamos os outros, né? Uhum. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. É o laudo de Jesus, é um laudo que todo mundo é para ter uma reunião, não tem negócio de dizer hoje eu estou aqui, aí o outro quando der as costas, Taca. lembra. Seja um laudo. Ai, ai. Nós temos Pai do Senhor. Pai do Senhor. pastor, Ah. pelo de Deus que o camarada tem aquilo com Deus no coração, que Sim. ele se reúne com os irmãos onde tiver, né? Muito bem, glória a Deus. E você, irmão Adriano? É ter mais conhecimento na palavra, ter mais sabedoria, Ele é muito mais pedir prático. direção a Deus, para que nós possamos ser consertados, né? A palavra de Deus, ele nos conserta o erro. Então, isso é um ato de amor, né? E nosso Jesus está falando em cada coração, né? Glória a Deus, que bom, que bênção, né? E aí, irmã Luane, para você o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Essa aí é mais prática. Já destrincha tudinho, hein? É amar o Contar até próximo, as unhas da gente. a Deus em cima de tudo, né? E levar a palavra de Deus e ganhar alma para Jesus. E ter comunhão. Glória a Deus. E a irmã Eliana, graças a Deus ela veio. Não. Diga para você o que é o Evangelho para você. O evangelho para mim é basicamente isso que a irmã Luane falou, né? O amor ao próximo, servir a Deus, comunhão. Acredito que a mensagem de Jesus, se a gente olhar assim, ele se baseia muito no amor, né? É. No verdadeiro amor. Então, para mim o evangelho é isso. É a gente amar ao nosso próximo, querer o bem, né? A todos. Não só aqueles que nos fazem bem, mas aqueles também que nos fazem mal. Glória a Deus, é isso aí, é a maior prova do amor, né? Amar até quem não te ama. Esse aí é o amor de Deus mesmo. Então, irmão, tudo que vocês falaram aqui fazem parte da mensagem do Evangelho. Essa mensagem é uma bandeira, ela tem que ser hasteada, levantada nos 4 cantos da terra. É o Evangelho. E a Yasmin não falou não, né? Yasmin, hoje ela estava falante, né? Hoje tá. Que é o Evangelho, Yasmin. Ó, o Ian falou bonito ali. Ele foi. Ele falou que eu não vi. Ele está dizendo que está aprendendo, que ainda não sabe muito, mas está aprendendo, está buscando. E já ganhou uma Bíblia. Glória a Deus. O que foi que ele disse? O Domingos aí falou bem falado. Falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que é algo que tem que ser, Não, né? que tem que ser levado. Ele só olha. Glória a Deus. Então, amados, por que eu estava dizendo para os irmãos que isso é muito importante? O discipulado, o evangelho, ele vai custar a nossa vida toda. Recapitulando a introdução para a irmã Eliane que chegou agora. Vai nos custar a vida toda, porque o discípulo, qual é a meta do discípulo? É ser como o seu mestre.
Agora, quem é o nosso mestre? É o maioral dos maioral, meu amigo. É o Deus encarnado. Como é que um ser humano vai conseguir ser como Deus em carne? Mas a Bíblia deixou bem clara que a meta do discípulo não é ser maior, mas é ser como o seu mestre. Então, o nosso encontro de discipulado tem que nos custar a vida toda. Eu estava dizendo aqui, irmã Liana, para eles que a gente foi criado na igreja e a gente aprendeu que discipulado era uma classe da escola dominical, e ali você estudava 13 lições, às vezes tinha o discipulado 1 e 2, aí fazia 26 lições, domingo de manhã, e depois recebia um certificado, né? Aí a pessoa dizia assim, pronto, esse está discipulado. Né? Só que quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vê que o discipulado custa a vida toda. Não é... Geralmente, né, Fernando, era os novos convertidos, né? Era só os novos convertidos, Da isso. classe do discipulado, né? Uhum. Os crentes velhos que não precisam mais ser discipulados. Já ficava lá. É eles que precisavam mesmo. Né? Que somos nós hoje. Então, o discipulado, por que essa reunião? Por que isso é muito importante para nós? Eu estava dizendo para eles que eu já li a Bíblia algumas vezes, não muita, mas esse ano eu estou terminando de novo ler ela mais uma vez. E a cada vez que eu leio a Bíblia, eu vejo que eu preciso mudar mais na minha vida, que eu preciso amar mais aquele que me amou primeiro. E quando você conhece crentes maduros na fé, você fica muito quebrantado por Deus. Eu já conheci crentes que eles não são famosos no mundo, mas eles são conhecidos no céu. Entendeu? Crentes que você olha e vê a imagem de Cristo nele. Então isso para nós é um negócio que nos quebra, porque a gente fica pensando assim, meu Deus, eu prego a palavra há tantos anos, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não consigo ser que nem aquela irmãzinha que faz assim, assim, assado, cozido, que ama mesmo de verdade, que perdoa. Eu me lembro que a irmã Maria Lopes, lá no Pará, quando ela ficava sabendo que alguém brigava na igreja, aí ela dizia assim, oxe, e na igreja tem briga? Ela falava que nem aquele maranhense lá. E na igreja tem briga entre irmãos? Eu nunca ouvi dizer que existe briga entre irmãos na igreja. Porque na cabeça dela é algo que é inaceitável. Mas faz parte do discipulado, para a gente aprender a cada dia mais nos tornar como Cristo. Então, o Evangelho é glorioso, o Evangelho é majestoso, o Evangelho é lindo. A Bíblia toda está aqui, 66 livros, ela é sobre o Evangelho, a mensagem de Deus. Em todas as páginas da Bíblia existe o Evangelho, a boa nova de Cristo Jesus para a humanidade. Em toda a Bíblia existe o Evangelho. Então, nós vamos gastar nossa vida toda e no final, o teu único arrependimento, sabe qual vai ser? Que eu já vi de muitos homens de Deus, mulheres de Deus dizer, que no final da vida o único arrependimento deles é que eles não se dedicaram muito, que eles não se dedicaram mais, eles queriam se dedicar mais, buscar mais, para conhecer mais a Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem como esgotar o assunto, não tem como esgotar o conhecimento de Deus. É muito glorioso, é muito maravilhoso. Então, eu vou fazer um resumo para vocês do Evangelho, biblicamente falando da mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? Primeiro, vocês precisam entender isso, que a palavra Evangelho, ela quer dizer boa notícia ou boa nova. Viu? Presta bem atenção, não é um bom conselho, é uma boa notícia. Infelizmente, as igrejas pregaram o Evangelho como um bom conselho. Tipo assim, pare de fazer isso, pare de errar, pare de fumar, pare de se embriagar, pare de vestir isso ou aquilo. Pregar o Evangelho como um monte de regra e não pregar a verdadeira mensagem que libertava o homem, que é a cruz de Cristo, a mensagem do amor de Deus. Observe a Bíblia e veja. Os apóstolos, em nenhum momento, é interessante, eles não pregavam assim como as igrejas pregam hoje, como a gente prega. Tipo assim, que o Evangelho são um monte de regras. Eles falavam Cristo crucificado, exaltavam a beleza de Cristo, a glória de Cristo, a majestade de Cristo, na cruz morrendo por nós, e era incrível, era algo natural. Os crentes daquela época, eles respondiam aquela mensagem dizendo, bom, se o Deus em carne morreu por mim numa cruz, então eu vou entregar minha vida toda para ele.
E ali eles geralmente tinham que cuidar de coisas muito mais pesadas. Eles não falavam de coisas simples. Porque o evangelho, ele muda o ser humano por dentro, a verdadeira mensagem do evangelho. Então, em primeiro lugar, o evangelho é a palavra que quer dizer boa notícia. O mundo está cheio de notícia ruim, nós precisamos dar boa notícia para o mundo. Que boa notícia é essa? De que Deus enviou seu Filho ao mundo sem pecado. Jesus viveu uma vida santa, perfeita. Morreu numa cruz. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. E agora ele está assentado à direita de Deus e a Bíblia diz que ele retornará, voltará para reinar no mundo com justiça junto com a sua igreja, com a sua noiva. Essa é uma parte do evangelho, ou esse é o resumo do evangelho. O que é o evangelho? É a boa notícia de que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Ao terceiro dia, o seu Filho ressuscitou dos mortos e ele está vivo para sempre. Essa mesma mensagem que eu estou falando para vocês aqui era a mesma mensagem que Paulo pregava há 2000 anos atrás dentro das cavernas, não era assim? Ele estava escondido da perseguição dentro dos cemitérios, dentro das cavernas, na luz do candeeiro. Paulo estava dizendo, Cristo veio sem pecado. Ele viveu uma vida santa. Morreu numa cruz por nós pecadores. E ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele vai voltar para buscar. E eu não sei explicar. Mas essa mensagem transformou cidades e nações inteiras. Essa mensagem que eu estou dizendo aqui para vocês. Parece uma coisa tão simples. Hoje os pregadores e as pregadoras que existem no mundo, muitas vezes a gente quer impressionar a multidão. E aí para impressionar a multidão a gente fala de estrela, de céu, de filosofia, psicologia e tudo. E tem muita gente que não quer mais falar de Jesus. Porque eles acham assim, ah não, essa mensagem é uma mensagem muito simples, todo mundo sabe já de Jesus. Mas não, decore isso, coloque isso na sua cabeça. O evangelho é a boa notícia do amor de Deus. Agora, se existe uma boa notícia, é porque tinha uma má notícia antes. E que má notícia é essa? Todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Exatamente. Todos pecamos. Essa é a má notícia. E Deus é justo, Deus é santo. A ira de Deus é perfeita, não é como a nossa. A ira de Deus é santa. Ele é tão santo que ele se levanta contra o pecado. E a nossa sentença era a condenação, porque Deus é um justo juiz. Mas aí entra a boa notícia do evangelho. Ele te amou, que ele não abriu mão de você. Enviou o filho dele para te resgatar. Por quê? Todo dia eu paro para meditar sobre isso. Talvez todo dia ou quase todo dia eu paro para meditar sobre isso. Por quê? O que tem a ver? Se fosse... Eu me lembro do Antônio, lá em Belém, ele dizia assim, se eu fosse Deus, eu matava toda essa humanidade pecadora. Aí eu disse para ele, depois tu mesmo te matava. Porque tu é um pecador. Se o ser humano fosse Deus, nós estávamos perdidos, o ser humano é mau. A gente estava vendo aqui a televisão agora e olha a maldade que está no mundo. E é sem o homem ter uma força divina. Mas Deus, ele é justo, bom e perfeito. Então a justiça, a ira, a santidade de Deus exigia a nossa morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas mesmo assim, o amor de Deus veio ao nosso encontro, ele enviou seu filho para morrer no nosso lugar, para nos trazer de volta para o Pai. Seu filho sangrou na cruz e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, está vivo. E sabe o que ele está fazendo à direita de Deus? Diz a Bíblia que ele está intercedendo por vocês e por mim. Ele está orando por nós agora, dizendo, Pai, eu paguei um preço na cruz por eles. E eles serão salvos, eles serão perdoados. Basta que eles se arrependam, que eles estejam com a gente, eles vão ser salvos e perdoados. Esse é o resumo do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. Que boa notícia é essa? De que Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho para morrer por nós. Isso é uma boa notícia. Como se livrar do pecado nesse mundo que nós vivemos? Muito difícil, não tem como. Como eu vou me livrar do pecado? Como eu vou parar de errar e pecar?
a Bíblia diz, você pode nascer de novo por causa do Evangelho. Quando essa notícia chega, o pecador diz, há esperança para mim. Na hora que ele acredita que ele pode ser perdoado, que ele pode ser transformado pelo que Cristo fez naquela cruz, a vida desse pecador é transformada. O que eu estou falando para vocês aqui é a base que sustentou a igreja por toda a história da humanidade. O apóstolo Paulo disse, eu estou lançando o fundamento e depois vocês vão construir em cima desse fundamento. Mas cuidado como vocês vão construir, porque o fundamento é Cristo e vocês não podem colocar outro fundamento que não seja Cristo. Eu estou falando aqui com vocês, mas a minha visão em vocês é que vocês serão futuros líderes, futuros pastores, futuras pastoras. Vocês vão liderar a sua família. Talvez você não seja um pastor um dia, mas você vai ter que liderar um amigo, liderar a sua família, liderar os seus filhos. E você precisa entender isso, que a base é essa. A base é isso que eu estou falando. Jesus Cristo e esse crucificado. Essa é a base. É isso que sustentou a igreja pelo século dos séculos. Essa mensagem é tão simples que uma criança pode entender e um velho pode entender. E quando o apóstolo Paulo pregou essa mensagem para os gregos eram os inteligentão daquela época, eram os crânio, os caras e tudo, eles não aceitaram porque era simples demais. Eles queriam um negócio assim complicado. Olha, para você ser salvo, você precisa fazer assim, 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 assim. E Paulo chegou para você ser salvo, creia em Cristo crucificado. Ah, isso mexeu com eles. Como é que o Deus de vocês morre numa cruz? Eles não entendiam isso. E Paulo insistia, foi por amor. Ele morreu porque vos ama. Mas não faz sentido isso para nós. Porque os gregos, os deuses gregos, tem o deus do mar, que controla a natureza, e tem o deus do sol, e tem o deus não sei do que manda, que mata a gente. E aí Paulo chegou dizendo que Deus morreu. Como o grego vai entender essa mensagem? Deus morreu numa cruz. E aí, mas como assim, Paulo? Calma, ele fez isso para pagar o preço dos vossos pecados. O seu pecado era tão terrível, era tão sujo, era tão fedorento, tão horripilante, que necessitou o próprio Filho de Deus pagar pelo teu pecado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se tivesse um preço mais barato, ele tinha pagado algo menor. Não, bora só matar um sacerdote no lugar do Fernando. Só que o problema é que o sacerdote também tinha pecado. Não tem como um pecador morrer por outro pecador. Aí, na eternidade, olha, por incrível que pareça, o evangelho já era pregado na eternidade. Antes do mundo existir, o evangelho já existia na Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Houve um acordo na Trindade. Nós vamos criar o homem porque nós somos puro amor. Nós vamos criar o homem para amá-lo, para transbordar sobre ele amor. Mas o homem vai pecar contra nós. Já sabia de tudo. Ninguém pegou Deus de surpresa. Ele vai pecar. E agora? Vamos mandar um anjo para morrer? Não pode, porque o anjo não é ser humano. Não pode morrer pelo pecado do homem. É injustiça. Então vamos mandar um sacerdote. Não pode. Um sacerdote não pode morrer por homem, porque o sacerdote também é pecador. Vocês sabiam que antes deles oferecerem, os sacerdotes oferecerem animais em sacrifício a Deus, eles primeiro tinham que oferecer um animal por ele, pelo pecado dele. Então como que o pecador vai morrer pelo pecado? Então vamos mandar um profeta morrer por eles. Não dá também, porque pode ser profeta, mas é pecador. Aí, na eternidade, o evangelho foi pregado. O filho se apresentou e disse, pois eu mesmo vou me oferecer. Porque só um sacrifício como o meu pode satisfazer a ira de Deus perfeita. Porque você pode matar 8 bilhões de seres humanos, jogar eles no inferno, mas ainda não satisfez a ira de Deus, porque ela é eterna, ela é santa. Então, olha só esse mistério aí, isso aí nós nunca vamos entender. Só Deus poderia aguentar a ira de Deus pelo pecado do homem. Só Deus poderia suportar a ira de Deus. Mas se Deus morrer, também não pode, porque é um homem. Aí sabe o que Deus fez? Então eu vou me tornar carne como eles. Meu Deus do céu, mas por quê? Eu não consigo entender isso. Deus se tornou carne só para receber a culpa dos nossos pecados e morrer no nosso lugar. Vocês conseguem entender isso pela fé? Deus se tornou um de nós. E aí, meu irmão,
Ele morreu naquela cruz. Aí sim, a justa justiça foi cobrada, a ira de Deus foi satisfeito, agora ele tem paz com os homens por causa do sangue de Cristo. E por que não foi injusto matar o Filho de Deus? Sabe por quê? Porque ele quis, na eternidade, ele trouxe para cima dele a culpa, ele assumiu a culpa. Então na cruz ele era culpado e o Pai teve que tratar ele como um culpado para nos tratar hoje como justos e perdoados e lavados e santos. Mas teve que tratar Jesus como um culpado mesmo. Só que aí tem um problema, porque o Pai vai ter que derramar a ira dele sobre o seu próprio Filho. E o Filho disse, pode mandar. E aí lá no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí o Senhor lembrou do acordo na Trindade e disse, mas que seja feita a tua vontade. Eu vou receber o cálice da ira no lugar dos pecadores, vou morrer por eles, porque eu quero eles para mim. Eu quero eles para mim. Isso é muito forte, irmãos. Eu quero eles para mim. Presta bem atenção nisso. Quando uma mulher casa com um homem, ela não casa com aquele homem só por causa de pena dele, misericórdia. Bichinho, tu é tão acabadinho, eu vou casar contigo, eu tô com pena de você. Não, quando a mulher casa com o homem é porque ela quer companheirismo, não é isso? Ela quer uma parceria para ela. Ela não casa só porque tem pena daquele homem. Ela quer uma parceria, uma companhia. Assim também é o homem. Quando ele casa com uma mulher, não pensa que ele casa só porque ele tem misericórdia. Tadinha da bichinha, eu vou casar contigo. Não, ele quer uma companhia para ele. Ele quer uma parceria com ele. Ele quer alguém que esteja junto com ele. Então hoje eu estava estudando, eu estou fazendo um curso aí, e hoje a aula foi exatamente sobre isso. Deus é um Deus noivo. E ele veio buscar a sua igreja porque teve misericórdia, mas não só porque teve misericórdia. Ele quer ter uma aliança de amor conosco, uma parceria, uma comunhão com a gente. Então o evangelho ele cobre tudo isso. Na cruz ele casou com a sua igreja, de uma forma ele noivou e ele vai voltar para casar de novo. Ou melhor, na cruz ele fez a aliança e ele vai voltar para casar com a sua esposa. Só que ele não quer só, vou casar aqui contigo. Não, ele quer um relacionamento com a sua igreja. Ele tinha anjos para fazer isso, tudo, mas ele preferiu a igreja, que somos nós. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Isso é algo tremendo. Já imaginou? Quem de vocês consegue agora ir lá falar com o presidente eleito? Imagine você chegar lá na porta do Palácio do Planalto, imagina que o Lula já está lá. Aí você chega lá e diz assim, ei, eu quero falar com o presidente porque eu conheço ele. E aí os segurança, ei Lula, tu conhece o Adriano? Nunca ouvi falar dele. Pois não entra não. Agora, se o presidente lá de dentro da casa disser assim, olha, eu conheço ele, pode deixar ele entrar. Você entra ou não entra? Entra. Presta bem atenção. Muitos hoje dizem, eu conheço a Deus, mas eles não são conhecidos lá em cima. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que entregaram a vida para Jesus, vocês são conhecidos por Deus. Você nem precisa bater na porta, a casa já é tua, a casa é do teu pai, você é herança junto com ele. Aí você chega e o pai diz, eu te conheço. Tu é a minha noiva, o meu filho amado. Eu paguei um preço por você. Então, quando você estuda a Bíblia, você vai ver que essa mensagem está espalhada na Bíblia toda. Por exemplo, quando Adão e Eva pecou, eles ficaram com vergonha da sua nudez e eles se esconderam atrás das árvores do jardim. A Bíblia diz que eles estavam vestidos com a saiazinha de folha. Short de folha. Aquela folha ia murchar, ia secar, eles iam ficar nu de novo. O que é isso aí? É o ser humano tentando cobrir a sua nudez com suas obras de justiça. É o ser humano querendo se justificar a si mesmo. Eu sou ruim, mas eu não sou tão ruim assim. Lá no final Deus me aceita. Se cobrindo com folha. Aí o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus vestiu Adão e Eva de peles de animais. Foi a roupa de couro. A primeira ferramenta usada na história da humanidade foi uma agulha de costurar. O Senhor fez de um jeito ali que a gente não sabe dizer, mas se ele usou peles de animais, então a gente fica subentendido que houve um sacrifício.
O inocente morreu para cobrir a nudez do homem. Vocês querem saber como que Jesus morreu na cruz? Ele morreu nu. Ele morreu nu. E tem um pastor que eu gosto muito, é o Paulo Borges, já é bem amadurecido, ele diz assim: e esconderam a parte dele que não devia ter escondido, que era o seu órgão genital, que mostrava que ele era circuncidado, que ele era realmente, que ele tinha uma aliança com Deus. Ele morreu completamente nu na cruz, a pior vergonha para um judeu. Por quê? Era o Cordeiro de Deus sendo morto, o Pai tirando as suas vestes para cobrir a nossa vida de pecado. E agora, quando Deus olha para você, ele vê a roupa de Jesus em você. Na cruz ele fez isso. Então, olha só, lá em Adão, o evangelho já estava sendo pregado. Aí a cobra lá, a serpente entrou, enganou Eva e tudo. Mas quando Deus veio dizer, Eva, é o seguinte, olha o que Deus falou, pregou o evangelho para Eva. O primeiro pregador do evangelho é o próprio Deus. Ele disse, mulher, de ti vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ela vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na cabeça dela. É a crucificação, onde o Cristo estava morrendo, mas ali Satanás estava sendo vencido pela morte e o sacrifício de Cristo. Lá em Adão, o evangelho já estava sendo pregado. Aí nós vamos mais para frente, a Arca de Noé. A Bíblia diz que o mundo estava mal, o pecado entrou de novo, a ira de Deus se acendeu e eu vou aniquilar a humanidade. Mas aí lá vem o evangelho. Noé, construa uma arca, é a arca da misericórdia. Eu vou ter misericórdia de você e da sua família. Obedeça, entra na arca. E quando veio a ira de Deus como água lavando tudo, Noé e sua família estavam seguros, porque eles estavam dentro da arca, a arca da aliança ou a arca de Noé. A arca é o próprio Cristo. Mais uma vez a ira de Deus vai vir sobre o mundo. E agora é com fogo, não é mais com água. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo passou da morte para a vida, passou da condenação para a justificação. Ele não mais está debaixo da ira de Deus, está salvo. Então a arca de Noé era quem? Era Cristo. Aí você anda mais um pouquinho na Bíblia, está lá Abraão com seu filho, Isaque. E o Senhor disse a Abraão, leve o seu filho ao monte Moriá e lá sacrifique o seu filho. E esqueça que Isaac não era criança, não. Isso aí é como as historinhas bíblicas são contadas, os desenhos. Não, ele já era um jovem já. Ele foi voluntariamente ali para aquela cruz. Aí chegou lá em cima, o Isaac disse assim, pai, tem o fogo, tem a madeira, mas cadê o cordeiro, o animal para sacrificar? Era ele o sacrifício, era ele. Mas aí Abraão disse assim, meu filho, Deus proverá para ti um cordeiro. Imagine você subindo na montanha, era você que seria condenado por causa dos seus pecados, e aí você olha para um lado, meu Deus, tem fogo, tem justiça, tem santidade, estou perdido, eu vou morrer. Aí Abraão pegou a faca, quando ele ia executar, o anjo gritou, Abraão! Segurou na mão dele, não faça isso, mas presta atenção no que eu vou dizer que é muito forte agora. Deus pegou a faca da mão de Abraão. Ele disse, Abraão, tu não vai precisar matar o teu filho, eu só queria pregar o evangelho. Agora eu vou lá na cruz, eu vou sacrificar o meu filho por causa de vocês. Esse cordeiro, Abraão, que tu está profetizando aí, que Deus proverá o cordeiro, é o meu filho que vai nascer daqui a um tempo e ele vai ter que morrer pelo pecado da humanidade. Então a Bíblia diz que o evangelho foi pregado para Abraão. Veja como o evangelho está em todo lugar. Quando você está lendo a Bíblia que entra no livro de Levítico e lá tem sangue para todo lado. É animais que morrem, é pombinhas que morrem. Tudo a gente não entende. É um livrozinho pesado para ler. Mas agora tu tem que ler de uma forma diferente, porque cada sangue que cai ali é uma pregação do evangelho. Porque a humanidade vinha, colocava a mão sobre o animal, transferia o pecado para o animal e o animal morria e o pecador ficava livre. Era uma pregação do evangelho. Um dia, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai ser sacrificado no lugar de vocês naquela cruz. Esse é o evangelho. O Cordeiro de Deus, João Batista, eu estava dizendo para a Luênio, acho que foi ontem, que João Batista era um homem de Deus, muito forte, muito pesado mesmo, muita unção, foi treinado no deserto. E o João Batista tinha muita coragem.
O imperador, o rei era Herodes, um cabra ruim. E Herodes ficou com a mulher do irmão dele. E não poderia fazer isso. Quando passou, João Batista apontou o dedo e disse: larga a mulher do teu irmão, tu não pode ficar com ela. E a Bíblia diz que Herodes ficava assustado, porque sabia que ele era um profeta, não queria tocar nele. Mas um dia, estava lá a filha da mulher dançando e tudo, e aí era uma festa de aniversário, estava lá as autoridades, Herodes, para se aparecer, disse assim: minha filha, pede o que tu quiser e até a metade do reino eu vou te dar. Olha aí, o que essa menina não poderia ter? Aí ela foi lá com a mãe dela com muita raiva, porque João Batista pregava contra ela direto, dizendo que ela era uma meretriz, tinha que se arrepender. Aí a mãe disse assim: olha, diga para ele que eu quero a cabeça de João Batista servida num prato. E assim ela foi. Olha quanto vale a cabeça de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Ela poderia ter metade do reino, mas ela preferiu a cabeça do profeta. E o que João Batista pregava? Arrependei-vos. Eu batizo só com água, mas está vindo um aí. Ele é mais poderoso, ele é mais forte do que eu. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aí o que aconteceu? Um dia estava lá batizando, de repente aparece o Cordeiro de Deus. João para tudo e ele diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí eu já imagino João Batista dobrar o joelho e já baixar a cabeça. Jesus, me batiza. Porque tu és o Cordeiro. E João Batista, eu imagino Jesus levantar a cabeça de João Batista e dizer: você é que vai me batizar. Porque eu vim cumprir toda a lei. Eu vou me sujeitar a você. Eu vim me sujeitar em autoridade a você, para que se cumpra toda a lei. Eu tenho que obedecer tudo. E aí João Batista não queria. Não, eu que tenho que ser batizado por ti. E tu vem a mim? Me batiza. E ali na hora que batizou, os céus se abriram e diz a Bíblia que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba e houve uma voz no céu que dizia: esse aí é o meu filho amado. Escutem o que ele tem para dizer, eu tenho prazer nele. Imagina você no meio do assunto, de repente o céu se abre e você escuta uma voz: ei! Acaba vai morrer, né? Então, quando João Batista morreu, Jesus continuou com a mesma mensagem, só que agora ele é o próprio evangelho encarnado. E ele dizia para os 70 e para os 12, quando ele enviava, ele dizia: vão e digam que o evangelho chegou, que o reino de Deus chegou. Porque o judeu esperava o Messias com muita força. Eles diziam: o Messias vai vir, vai nos restaurar, vai libertar tudo, vai fazer coisas grandes. E aí o Senhor mandava os discípulos: vão em todo lugar, nas aldeias, em todo lugar, e digam que o rei prometido chegou, o descendente da mulher, o filho de Abraão, o filho de Davi, a arca de Deus, o verdadeiro Davi, o verdadeiro templo, o verdadeiro rei. Diga que ele chegou e que ele veio trazer o reino de Deus. E os apóstolos iam pregando o evangelho. E enquanto eles iam pregando o evangelho, o que é o evangelho? A boa notícia da vida de Jesus para nos salvar dos nossos pecados. Isso é poderoso. A Bíblia diz que quando eles pregavam o evangelho, sabe o que acontecia? Os demônios eram repreendidos. Só de pregar o evangelho, os demônios caíam por terra. Só de falar do reino de Deus e daquele que viria. Passaram-se mais de 2000 anos. O evangelho continua sendo pregado no mundo todo. E hoje está sendo pregado aqui nessa casa o evangelho. O Jesus que veio, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo agora à direita de Deus. Por que ele fez isso? Aí entra agora na segunda parte, que é o tripé que eu falei para vocês. Olha lá o pedestal, ele tem três pés. É o tripé, ele se sustenta por causa desses 3 pés. Né? Aí, o que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim, lê bem aí, irmã Eliana, lê pra gente aí, João, capítulo 10. Por que Jesus fez tudo isso? Morreu por nós, sangrou, ressuscitou. Por quê? Veja só o que está dizendo aí. João 10. Pode ler do versículo 14 até o versículo 18. João 10, do versículo 14 até o 18. Escute bem, irmãos, que a irmã vai ler. No 14,
18. Isso, até o 18. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importo conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém. Olha só o segredo de Deus. Aqui está revelado por que Jesus deu a vida por nós. Ele diz, versículo 14, Jesus fala, eu sou o bom pastor. Primeiro, olha só o que ele diz. Eu conheço as minhas ovelhas. Olha o que Jesus fala, eu conheço vocês. Mas aí ele continua. E ele diz, e as minhas ovelhas me conhecem. Preste bem atenção, irmãos. Quando Jesus nos chama para segui-lo, quando ele morre naquela cruz, o que ele está querendo é uma troca de amizade, de relacionamento, uma troca de aliança. Eu vou conhecer vocês e vocês também vão me conhecer. Assim como o Pai me conhece, isso aqui é poderoso, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Há alguma coisa que o Pai não conheça no Filho? Há alguma coisa que Deus não conheça em Jesus? Não. Há alguma coisa que Jesus não conheça em Deus? Não. Todos os dois, eles se conhecem inteiramente. Pai, Filho e Espírito Santo se conhecem, é a mesma essência divina. Como é, presta atenção, como é que o Filho conhece o Pai? E como é que o Pai conhece o Filho? Eu acho que é um conhecimento lindo e maravilhoso, é algo tremendo. O Filho conhece o Pai de uma forma tão maravilhosa. Jesus nunca saiu do centro da vontade do Pai, porque ele conhece o Pai. O Pai também conhece o Filho, por isso depositou tudo na mão do Filho, porque ele sabe quem é o Filho. Mas olha o que a Bíblia diz, assim como Deus conhece Deus, assim como o Pai conhece o Filho, assim como o Filho conhece o Pai, vocês vão conhecer Jesus e ele vai conhecer vocês da mesma forma como ele conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. Não é um conhecimento maravilhoso? É um conhecimento maravilhoso. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você vai conhecer Jesus e Jesus vai te conhecer assim como ele conhece o Pai e o Pai conhece a ele. É um conhecimento sem limite. E aí ele diz, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele dá a vida por esse relacionamento de você conhecer ele e ele te conhecer. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Olha só, irmãos, eu dou a minha vida para receber minhas ovelhas de novo. Eu dou a minha vida para receber as minhas ovelhas, porque eu quero que elas me conheçam, assim como eu conheço o Pai e ele me conhece. Então eu vou conhecer elas e elas vão me conhecer. Isso aqui é um pouco assim, parece que é um pouco complicado, mas não é. O que Deus está dizendo é o seguinte, vocês têm noção do tanto que ele ama vocês? Tudo para ter um relacionamento conosco. Ele nos comprou com sangue. Não foi só para você trabalhar para ele. Ele te comprou para você ter um relacionamento com ele. Ele te trouxe de volta. Ele deu a vida por isso, para você ter um relacionamento com ele. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós somos a herança do Pai. Nós somos a herança do Pai. Vamos lá, quando alguém tem uma herança, a pessoa, um dia ela vai herdar aquela herança. Nós, o nosso coração é a herança do Pai. Nós estávamos rebelados contra Deus. Jesus veio, morreu, conquistou, pagou o preço, morreu. A Bíblia diz que só pode herdar a herança depois que morre o dono. Ele morreu, ressuscitou para devolver ao Pai a herança que somos nós. Nós somos herança. Olha só que coisa tremenda. Nós somos herança. O que significa isso? Deus tem o direito sobre nós. Ele tem o direito do nosso coração. Nós somos herança. Existe uma herança dentro de nós que é do próprio Deus.
Então, o que é o convite de Deus hoje é o seguinte: não negue a herança que é dele. Deus, ele quer relacionamento contigo, amizade contigo. Não negue isso para ele pagou pelo sangue dele. Quando a gente não ora, quando a gente não busca Deus, quando a gente não se congrega, quando a gente não lê a nossa Bíblia, nós estamos negando o direito que ele tem sobre nós, de ter um relacionamento profundo com a gente. Você está perdendo o melhor dessa vida, porque ele pagou um alto preço para que eu e você fôssemos herança dele. Ele nos conquistou na cruz. E quando você não tem diálogo com ele, quando você não conversa com ele, você acaba perdendo o melhor dessa vida. Então, como desenvolver esse relacionamento? O tripé ali, olha, é como o seu amor se torna conhecido a nós. Ele está dizendo isso na sua palavra. Ele quer te conhecer assim como ele conhece o Pai. E ele quer que você conheça ele da mesma forma, porque ele te ama. Irmãos, nós não temos noção do que isso significa. Ele nos comprou com o seu sangue, ele nos ama tanto a ponto de nos dar a própria vida dele. Quanto mais você buscar a Deus, mais ele vai revelar do amor dele por ti. Tu vai ser uma pessoa completamente livre. Você vai ser satisfeito, feliz, porque o Rei do Universo tem amor por você e você já se sente amado e você ama ele de volta. A Bíblia diz que Deus é o nosso próprio marido. Falando como igreja, homem e mulher na igreja são a igreja de Cristo. Homem e mulher são a igreja. E a Bíblia diz que Deus é o marido. Nós vamos chamar ele de marido. O que é isso? É estar completamente satisfeito em Deus. É estar completamente amando ele e recebendo amor em troca. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus falou sobre isso. Em João 15, ele disse assim, João 15, 9, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Jesus, ele disse que nós temos que permanecer no amor dele, porque é muito fácil você perder de vista o amor de Deus. Você quer saber qual é a tua maior arma de guerra? A tua maior arma de guerra é saber o quanto Deus te ama. Isso te liberta. Se tu chega no púlpito como o filho preferido do papai, meu amigo, tu não está preocupado no que as pessoas vão pensar de você, porque ele te ama. Presta atenção, a tua arma de guerra é o amor de Deus. Satanás vem ao teu encontro e ele diz, você é um pecador, e você diz, não, eu sou um amado. Minha arma de guerra é o amor. Você é um condenado, você é um sofredor, você veio nesse mundo para sofrer, você é isso. E você diz, Satanás, nada me separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a doença, nem a enfermidade, nada. Nem a pobreza, nada me separa do amor de Deus. Ele me ama muito. Pode a humanidade toda me rejeitar, Deus me ama. Eu já disse para a Luane que eu quero que coloque no meu caixão quando eu tiver 120 anos, quando eu morrer, coloque a placa lá. Esse cara foi amado por Jesus. Porque a cada dia que passa, eu conheço mais do amor dele por mim. E eu quero que vocês conheçam desse amor também. Porque quando você conhece o amor, você se sente a pessoa completa na tua vida. Nós podemos conhecer Jesus e ser conhecido por ele da mesma forma que ele e o Pai se conhecem um ao outro. E como é que esse amor vai ser revelado, vai ser aperfeiçoado? A Bíblia diz que nós temos que orar, porque a gente não entende isso. Você não entende o quanto é amado por ele. Então você tem que orar pedindo para que o Senhor te revele, te mostre mais e mais desse amor. Então, esse é o Evangelho, o amor de Deus por ti. Ele tem um direito sobre a tua vida, ele quer se relacionar contigo. Ele não quer casar contigo só para tu ser uma trabalhadora dele. Ele quer parceria. Quando Deus criou Eva para Adão, ele disse que ela ia ser uma ajudadora para Adão. E quando Jesus morreu na cruz, ele quer uma noiva que vai participar. A Bíblia diz que nós vamos reinar com ele na glória e nesse mundo. Ele quer companhia, ele quer parceria contigo. Mas quando você não tira tempo para conversar com Deus, quando você não tira tempo para meditar na palavra de Deus, quando você não tira tempo para ouvir a palavra de Deus, para se reunir, para buscar Deus, você está negando a Ele o direito de comunhão. Eu queria conseguir explicar para vocês o seguinte, eu não sei muito explicar, mas porque é algo que você tem que sentir.
Por exemplo, o amor que Deus tem por nós não é um negócio robótico, um negócio metódico. É uma saudade mesmo. É uma paixão, tá entendendo? É um negócio assim. Deus, ele quer, ele deseja você. Isso é tão forte que Jesus, quando ele orou antes de morrer na cruz, vocês sabiam que Jesus fez uma oração ao Pai? E isso aqui é muito forte, Deus falando com Deus. E aqui, Jesus, ele falou assim, Pai, o meu desejo é... Opa, aqui tem um negócio muito sério. Quando Deus conversa com Deus e Deus fala para Deus que tem um desejo, toda a humanidade tem que prestar atenção. Qual é o desejo de Deus? Aí a Bíblia diz assim, ó, João 17, 24. Pai, o meu desejo, a minha vontade. Olha isso. A minha vontade é que onde eu estou, também eles estejam comigo. A minha vontade é que aonde eu estou agora, a minha igreja esteja comigo. Vocês estão entendendo isso? Deus deseja a igreja, ele quer estar na companhia da igreja. Você consegue imaginar a tristeza de Deus quando você não ora, quando você não busca? Porque o desejo dele é ser achado por você. Mas muitas vezes nós não fazemos questão desse amor. Já imaginou isso? O tanto que ele sofreu para ter um relacionamento conosco, que a gente não está despertando para isso. Não é algo obrigado, ele tem vontade, é uma paixão, uma saudade. Eu pensava que eu buscava Deus assim, tipo assim, eu vou buscar Deus porque eu preciso, Senhor, eu tenho saudade de Ti, eu tenho desejo, eu quero a Tua presença na minha vida. E depois eu fui descobrir que Deus fala a mesma coisa para a igreja. Aí eu me encabulei, eu não acredito. Deus, ele fala a mesma coisa, meu filho, eu tenho desejo por você, eu tenho saudade de você, eu quero você comigo. Irmão, Jesus vai morrer, vai para uma cruz. Ele tem um pedido para fazer ao Pai. Olha o que é o pedido dele. Pai, a minha vontade é que aonde eu estou, eles estejam também comigo. Para quê, Jesus? Para que eles vejam a minha glória. Olha, a maior vontade de Deus é que vocês conheçam mais da beleza dele e da glória dele. Ele não poderia pedir aqui qualquer coisa. Senhor, eu quero... O meu último desejo é que os meus discípulos sejam grandes pregadores e salvem o mundo em um único mês. Aconteceria na hora. O meu único desejo é que a minha igreja seja milionária e domine o mundo. Mas não, o pedido dele é um pedido de intimidade. Pai, o meu desejo é que eles estejam comigo onde eu estou agora aqui, na glória. Eu quero eles comigo para eles verem a minha glória que o Senhor me deu, me conferiu, porque me amou antes da fundação do mundo. Eu quero que eles vejam isso. Eu quero que eles conheçam isso para que eles entendam o sentido da vida. Eu vi um milionário dar um testemunho que se converteu. E aí ele disse o seguinte, sabe por que eu me converti? Porque o dinheiro não me satisfez. Então, quando Deus se revelou para mim, ele disse, eu sou infinito. Quanto mais tu buscar, mais eu tenho para te dar. Nunca vai acabar. Eu sou infinitamente mais, como diz o pastor Messias. Eu sou infinitamente mais. Tu diz, Senhor, tu és maravilhoso, tu és santo. Ele diz, eu sou mais. Pode falar que eu sou mais. Senhor, tu és isso. Eu sou mais. Pode vir que eu sou mais. Agora imagine, irmãos, o amor de Deus sendo revelado na glória por você. E você dizendo assim, Deus, eu já tô bêbado, eu já tô fraco de tanto ser amado. E ele diz, e eu tenho mais para te oferecer, para te dar. Você já sentiu saudade de alguém de estar junto com a pessoa? Já sentiu saudade de um pai, de uma mãe? Já sentiu? Já, não já, irmão? Saudade da mamãe, saudade. Quando você... Olha só como é o crente que ama a Deus. Ele para ali o momento da oração dele e ele vai fazer as coisas do seu dia a dia, mas ele não vê a hora de parar tudo que ele faz para voltar de novo para aquele lugar. É uma saudade. Eu me lembro que quando a Luene viaja, eu fico com saudade. O que é a saudade? É querer estar perto da pessoa que você ama e que é amado de volta. E aí pode observar que quando existe essa paixão, essa saudade, não existe desafio. Eu pedalava um bocado de quilômetro para ir atrás da Luene, lá num bairro, lá dentro do rio, perto do rio. E era um lugar perigoso, lá num bairro de Belém perigoso. De bicicleta eu ia, porque aquela saudade, eu quero ver ela. Preste bem atenção, porque Deus tem emoções.
Por que eu estou falando de tudo isso, irmãos? Para falar do tripé. Porque o que é o tripé? A primeira base do tripé é a oração. O que é a oração? É a hora do encontro com teu Deus, com teu amor, da tua vida. E aí você fica ali na presença dele e vocês ficam nessa relação de amor, de glória e de intimidade. É a oração. Então vocês têm que ter no dia de vocês um momento do teu momento, um momento do teu dia que você venha amar a Deus através da oração. E aí nessa relação ele também te ama. A segunda base do tripé é o quê? A Bíblia. Na Bíblia é a hora dele conversar contigo. É o amor de Deus. E a terceira base do tripé é a igreja. Olha só o que é a igreja. É a hora de você compartilhar o que você recebeu do amor do Pai. Sabe por que muitas das vezes a igreja não está sadia? Porque os membros do corpo de Cristo não estão comunicando com Deus, não estão conversando com Deus, não estão meditando na palavra e aí não tem nada para compartilhar com os irmãos. Porque eu só posso compartilhar algo contigo se eu receber primeiro do Pai, que é o amor. Eu só vou compartilhar se eu receber, só vai ser sincero se eu receber do Pai. Então a igreja é isso, são as bases da nossa fé. Então nesse discipulado você aprendeu o que é o Evangelho, é a boa notícia do amor de Deus. Vamos repetir isso, 1, 2, 3 já? O Evangelho é a boa notícia do amor de Deus. Agora, o tripé é a nossa resposta. Porque você tem que dar uma resposta. Porque o camarada amar e não ser amado... não é ruim? Aí dói. Imagine o coração de Deus agora. Tudo isso que ele fez por ti. E como é que eu amo a Deus? Através da oração, através da Bíblia e através da vida da igreja. Imagine tudo que Deus fez para estar com a gente. E ele vem te procurar. Cadê a minha filha? Não está orando? Meu filho não tá com a palavra, não está escutando a palavra, nem meditando a palavra. E não está na igreja, vivendo em comunhão com os irmãos. Qual vai ser a nossa resposta para esse Deus que nos ama? Então, isso vai te levar para outro nível. Quando você orar, você já tem que entender, é um encontro de amor com o meu Deus que me ama. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender, é a carta do amor de Deus por mim. Deus já revelou o amor dele por ti nas Escrituras. Deus já me levou a ler a Bíblia várias vezes e teve vezes específicas que ele falou para mim, você vai entender um pouco mais do meu amor por você. Isso me libertou, isso me curou. E aí, tendo a oração, a Bíblia e a igreja, você vai responder para o Pai. Amém, irmãos? Amém. Nos ajuda, Espírito Santo, nisso. Né? Nos ajuda nisso. Então vamos lá. O Evangelho é a boa notícia do amor de Deus. O tripé é a oração, a Bíblia e a vida na igreja. Só vocês agora, 1, 2, 3 já. Primeiro qual? Não é isso não. Primeiro o Evangelho. 1, 2, 3 já. O Evangelho é a boa notícia do amor de Deus. Tá, agora a nossa resposta é o tripé. O tripé é... Palavra e a igreja. E a vida na igreja. De novo, só vocês. 1, 2, 3 já. O tripé É a oração, A a palavra e a vida na igreja. E o Evangelho é o quê? O Evangelho É o amor de Deus. A boa nova. É a boa nova. Do amor de O Deus. amor de Deus. Amém. Quando perguntar de novo, você já sabe. O que é o Evangelho? É a boa nova do amor de Deus. Repete, Ian. Tá repetindo? O Evangelho é a boa nova do amor de Deus. E como é que eu vou desenvolver esse amor e ter esse relacionamento? A base, o tripé é a oração, a palavra de Deus e a vida na igreja. Agora vocês vão falar igual Jesus. Saiam e pratique essa palavra. Se você sair daqui e não orar, se você sair daqui e não meditar na palavra e não viver na igreja, como é que nós vamos responder a esse Deus que nos ama? Rapaz, a glória vai ser muito boa agora. Quando eu ver vocês na glória,
vai ser um negócio muito maravilhoso. Quem aqui já teve um dia muito feliz na sua vida? Porque eu sei que não foi só sofrimento. Alguma hora você já teve uma hora feliz, não já? Fiquei muito feliz. Sabe o que é a glória? Sem amargura. A glória é 1 milhão de vezes mais feliz do que o teu dia mais feliz na terra. Porque as escamas dos olhos caíram e você está vendo a glória de Deus. E aí, meu irmão, vai ser muita novidade lá. Eita, que vai ser o negócio, vai... Domingão vai andar lá numa carruagem, não sei se é de bike de fogo. Acho que é numa carruagem, né, na glória. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nos dá espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, para conhecer mais a Deus, para conhecer mais do Teu amor, Senhor. Oh, Jesus, nós precisamos Te responder, Pai. Tu tens saudade, Tu tens paixão e desejo pela Tua igreja, de estar conosco, em comunhão conosco, Pai. Esse é um convite, Pai, para que cada um de nós possamos ter também saudade do lugar secreto. Que quando a gente estiver fazendo nossos afazeres, que nós possamos querer terminar rápido para voltar para esse lugar de adoração, de busca da Tua presença. Porque nós Te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e se entregou por cada um de nós. Senhor, eu Te peço, forma esses missionários, essas missionárias que estão aqui com a base do Evangelho. Enche essas ovelhas, da qual eu também faço parte, da unção do Teu Espírito Santo. E nos capacita, Senhor, a levar esse Evangelho adiante, a discipular vidas e a operar maravilhas na glória do Teu santo nome, Senhor. Derrama do Teu amor, Pai, mostra para cada um dos Teus filhos o quanto que eles são amados por Ti. A ponto de nós não sentirmos mais falta de nada desse mundo, Senhor. Porque estamos preenchidos com Teu amor e com a Tua glória. Buscando o Teu reino e a Tua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para comer café agora, aleluia. Comer café com bolacha e biscoito.